Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está começando agora o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. Boa noite, sejam bem-vindos. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 horas da noite, aqui na Ubra TV. E hoje vamos falar sobre o processo de nulidade matrimonial no direito canônico. Para os católicos, o casamento é sagrado e indissolúvel. Já os evangélicos e outras denominações religiosas não tratam o casamento como um sacramento e, portanto, a dissolução se torna mais fácil. Mas e a anulação de um casamento? Ela é possível e em que casos? Quem vai esclarecer essa e outras dúvidas sobre o assunto é o Dr. Rodrigo Mussoi, advogado especialista em direito religioso. Boa noite, doutor Rodrigo. Obrigado pela presença no programa de hoje. Boa noite, João. Boa noite, Amanda. Boa noite, telespectadores. Agradeço a oportunidade de estar aqui para falar num tema que me é peculiar e especial e espero poder responder as dúvidas dos telespectadores. E você aí de casa já pode nos enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 30 29 80 80, que o Dr. Rodrigo vai responder aqui no programa. Já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito para lembrar você aí de casa que nós também estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Doutor Rodrigo, do que trata o processo de nulidade matrimonial no direito canônico? João, o processo de nulidade matrimonial, ele trata da verificação pela Igreja, né, do matrimônio católico, se ele é válido ou não. Tá? Então, vai verificar se houve alguma nulidade ou se ele é válido. É um assunto bem interessante. Eu já estou muito curioso para saber aqui alguns esclarecimentos aqui do programa. Eu também estou, então vamos continuar, né, João? E onde fica o Tribunal Eclesiástico em Porto Alegre, doutor? O Tribunal Eclesiástico de Porto Alegre, ele fica localizado atrás da Catedral, na Rua Espírito Santo. Tem um telefone, depois eu deixo o telefone com a produção para quem quiser maiores informações. Tá? E ele atende 5 dioceses: Caxias, Novo Hamburgo, Montenegro, Porto Alegre e Montenegro, e vou ficar devendo a outra. Mas basicamente a região metropolitana de Porto Alegre, digamos assim. Isso, se estendendo a Serra, Montenegro, Novo Hamburgo. E doutor, qualquer advogado pode atuar junto a esse tribunal? Não. O tribunal hoje ele tem uma lista de advogados cadastrados. Tá? Esses advogados eles passam por uma verificação pelo vigário judicial e pelo arcebispo. Por quê? Porque eles têm que estar comprometidos com a fé católica por circunstâncias próprias do processo, têm que estar comprometidos com o próprio processo canônico, que é diferente do processo comum, e também
tem que ser especialistas na área. Então, o tribunal avalia os advogados, faz uma listagem daqueles que estão aptos a atuar no Tribunal Eclesiástico em Porto Alegre. E, doutor, é necessário um advogado para ingressar, então, com uma ação junto ao Tribunal Eclesiástico? Não, necessário não é. Hoje, 80% dos processos que tramitam no tribunal são de partes que entraram sem o acompanhamento do advogado. A parte se dirige ao tribunal, recebe algumas orientações, né, do próprio tribunal, da serventia do tribunal, e esse se sente apta a prosseguir com a ação sem o advogado, pode prosseguir. É isso normalmente em casos de comum acordo. Uma simples declaração? Não, porque o tribunal, de certa forma, ele dá um auxílio, né, aos advogados. Eu, particularmente, inclusive, muitas vezes eu atendo as pessoas no meu consultório, né, num primeiro atendimento, e dando um pequeno encaminhamento de como elas podem acessar o tribunal sem o advogado. Interessante. Claro que com um profissional fica muito mais fácil, né? O que acontece? Muitas vezes a pessoa nos procura, né, ou procura o tribunal em função de uma conversa que ela teve com um amigo, com o pároco da sua paróquia, né, com alguém da pastoral familiar da sua paróquia, e vem com uma ideia de nulidade. A partir da conversa com o advogado consegue perceber, né, pela própria especialização, que aquela questão trazida não sequer tem um indício de nulidade, porém, verifica outras circunstâncias. Tá? E o que acontece? Muitas vezes a parte entra sem um advogado e o processo toma um vulto, ou tem a necessidade de algumas provas ou de algum rumo que o tribunal acaba chamando um advogado para auxiliar a parte. Porque o que acontece? A parte às vezes entra sem o advogado e a outra parte se defende no processo com o advogado. Né? Então, fica desequilibrado. Então. Fica desequilibrado. Então, a função do advogado nesse processo de nulidade é verificar se aquela solicitação faz sentido e também de orientar, né? Perfeito. Né? O advogado no Tribunal Eclesiástico ele tem essa função de tentar analisar os fatos, ver se há indícios de nulidade e, às vezes, até, por que não, tentar que o casal se reconcilie se o advogado vê que há espaço para isso. Interessante. E, doutor Rodrigo, o que leva casais a quererem ingressar com esse tipo de processo? Amanda, o que ocorre? Né? Isso é um processo, né, canônico para verificar a nulidade de um casamento na Igreja Católica. Tá? A Igreja Católica ela entende que o casamento é indissolúvel. Tá? E o que o tribunal vai averiguar, usa-se muito um termo equivocado, vamos tentar anular o casamento. Não, nunca se anula um casamento. O que vai se verificar é se ele existiu ou não, de fato. Tá? E o que acontece dentro da Igreja Católica? As pessoas que professam a sua fé, elas, no momento que se separam, tá, e buscam uma nova união, né, elas vão estar vivendo em pecado, né, e vão estar afastadas por isso de sacramentos como a Eucaristia, que para nós católicos é talvez o ponto alto, né, da nossa semana, é uma missa com a Eucaristia. Então elas acabam procurando a nulidade, uma assessoria do tribunal ou de um advogado, para verificar a validade do seu casamento. Para quê? Para que ela possa, de acordo com a sua consciência, voltar a viver a sua fé plenamente. Para poder casar novamente, digamos. Às vezes até não. Né? Sabe que tem um caso, não é meu, mas é de um colega, que era um casamento, que era uma senhora que ela buscava anular o casamento. Por quê? Porque ela queria entrar numa ordem religiosa. E para entrar na ordem religiosa, né, ela tinha que ser ou viúva, né, ou solteira, ou não ter casado. Né, solteira e não ter casado. Então ela buscava não para um casamento. Né? Para quê? Para isso. E muitas pessoas também buscam por uma liberdade, né, de consciência. Né? Tenho um cliente, tá, que ele busca a nulidade
porque ele acha que errou, que ele deveria ter visto que aquilo ia fracassar. Ele se sente culpado. É um atendimento, a questão da nulidade. O advogado ele tem uma função muito mais que jurídica, que é a pastoral, de acolher pessoas que vêm com culpas. Então, às vezes, não necessariamente é para casar de novo. Claro que isso vai propiciar um casamento, uma nova, um primeiro matrimônio, porque o outro não existiu. Mas, às vezes, as pessoas querem se libertar de suas culpas. Interessante. Doutor, e quais as legislações que regem o processo de nulidade matrimonial? João, eu até trouxe aqui, né? Não sei se a câmera pega. A igreja é regida por um código de leis, que é o Código Canônico, né? Que trata de diversos aspectos da vida da igreja. E nesse código há uma parte específica para o processo canônico e dentro, mais específico ainda, para o processo de nulidade matrimonial. E tem essa instrução, né? Que é a Dignitas Connubii, né, que trata especificamente do como deve ser levado o processo canônico de nulidade matrimonial. Né? A partir daqui que o tribunal, são as regras de que o processo vai seguir no caso da nulidade matrimonial, lembrando que o tribunal eclesiástico tem outras causas diversas. Né? Não é só a questão que vão tratar das questões da igreja, algum padre com alguma questão, alguma universidade católica, enfim, ele vai tratar dos diversos relações, né, dos leigos, das prelazias, das instituições religiosas com a igreja. Então vamos supor que esse livro aqui praticamente seria o Código Civil da igreja, fazendo um paralelo. Podemos dizer que sim, podemos dizer que sim, né? Assim, popularmente sim. Continuando por aqui então, e o processo canônico se desenvolve da mesma forma que um processo judicial comum? Mais ou menos. Ele tem algumas partes que se assemelham. Né? A pessoa entra com uma peça inicial, onde ela diz o que ela pretende, é aberto um prazo para que, no caso, o ex-marido ou a ex-esposa conteste ou concorde. Né? Vão ter provas, vão ter testemunhas, em alguns casos perícias. Porém, ele tem duas, eu diria, duas diferenças fundamentais. Né? Uma é que ele é um processo sigiloso. Né? As partes não comparecem à oitiva de testemunhas, não comparecem à oitiva da outra parte, os advogados não podem extrair cópias dos processos, né? Nada disso, tudo morre lá. Por quê? Porque são questões delicadas, questões de uma vida, né? Questões sensíveis que não podem sair dali. E por isso, inclusive, que são advogados cadastrados, porque o advogado, no direito canônico, ele tem que ser comprometido com essas questões também. Né? Ele não pode querer se utilizar do processo canônico para, em determinado momento, entrar com uma ação civil. E a outra questão que difere é o que o advogado, o que a parte busca, não é ganhar o processo, né? como é no processo comum. É a busca da verdade. Então, o advogado tem a obrigação, e a parte tem a obrigação, de contar tudo que acontece. Não omitir nada, mesmo que lhe seja desfavorável, né? Desfavorável ao seu cliente. Por quê? Porque se busca a verdade. Então, não tem espaço, como há no processo comum, né? De repente, não se mentir, mas se ocultar algum detalhe que é desfavorável, que não vem ao caso na ação. Doutor, antes do intervalo, só uma perguntinha. Mas se a outra parte concordar, ainda assim tem que juntar provas? Sim, tem, porque existem casos, eu tenho clientes que as partes assinaram juntos o libelo, né, que chama a petição inicial. Porém, o tribunal quer ouvir e vai ouvir as duas partes e vai ter que ter a prova testemunhal. Por quê? Para não acontecer de que as partes de comum acordo forgem uma situação, sim, né, sim. E busquem uma nulidade com fatos que não existiram. Muito bem, João. E quem declara a nulidade matrimonial? Boa pergunta, João. Muitas vezes me procuram no meu escritório e perguntam: doutor, é nulo? Não sei, há indícios. Né? Eu posso ver indícios aqui. Quem vai anular, de fato, é a igreja, né, através do julgamento do Tribunal Eclesiástico. Né? Ao fim do processo, 3 juízes vão julgar a causa, né,
vão entrar num consenso e vão dizer se é nulo ou não. E, a partir daí, vão ter prazos para recursos e, inclusive, há uma possibilidade de recurso à Santa Sé, ao Vaticano, né, em determinados casos. Mas quem declara é a Igreja. E, doutor, claro que tem casos e casos, mas entre o início do processo e o término, tem um prazo médio disso acontecer? O tribunal, esse ano, ele instituiu o programa Servos, que é um programa eletrônico. Então, os processos devem correr de forma eletrônica. Se acredita que entre um ano e meio, se consiga num processo, né, que não tenha alguma peculiaridade, se chegar a uma decisão. Né? Tem um processo rápido, né? Rápido, tem. Rapidinho. Bom, nós vamos aproveitar agora e fazer um breve intervalo e já voltamos com o nosso Papo Certo e com a interação da nossa audiência. É bem rapidinho. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com um Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Temos conosco hoje o Dr. Rodrigo Mussói, advogado e especialista em direito religioso, que está falando sobre o processo de nulidade matrimonial no direito canônico. Doutor Rodrigo, há prazo para ingresso de ação de nulidade matrimonial após o casamento? Não. Não há o que a gente chama no direito comum de prescrição. 5 anos, aquele famoso 5 anos. Ou decadência, né? A igreja está sempre aberta a acolher o fiel e verificar porque sempre lembrando, é para verificar se o casamento existiu ou não. Então não teria sentido, né, ter um prazo para isso. Depois, o que a gente vê? Às vezes há clientes que chegam lá com 1 mês de casamento quando não deu certo. Já tive casos que eu vi que teve tantas dívidas da festa do casamento que foi o principal motivo da separação depois. Acontece. E pode ser um motivo, né? Digamos, o marido, uma esposa que é pródigo, que dilapida o patrimônio, né? Que tem alguma coisa, conforme o caso, pode até conduzir a nulidade. Pô, isso aí acho que abre bastante espaço nesse campo. Mas teria que ver outras questões, né, da questão psíquica, né, se é uma patologia ou não. Mas não há prazo, né? Temos aquele caso que eu lhe comentei da senhora que queria entrar com uma ordem religiosa, ela já tinha com certeza mais de 20, 25 anos de casado e ela foi pleitear. Então a igreja está sempre aberta a acolher os pedidos, independente do prazo. Começando agora com a interação com o pessoal de casa aí que está nos assistindo, que nos enviaram perguntas e comentários também, aqui através do nosso WhatsApp. A traição conjugal é caso de nulidade matrimonial? Quem está perguntando é o Robson Pires, aqui de Canoas. Eu recebo alguns clientes que me questionam isso. Dizem, olha, doutor, meu marido, ele casou de novo, ele tinha uma amante, hoje ele mora com a amante, ele tem até filhos com a amante. Tá? E quer anular meu casamento. Isso, por si só, não é caso de nulidade matrimonial. Por quê? Porque a nulidade matrimonial ela vai verificar se haviam 3 condições na data do casamento. Né? O que é analisado pelo direito canônico? Impedimento, se quem casou podia casar. A liberdade no sim, né? Se estava livre para assumir o compromisso e se a forma foi correta. O que a gente vê, né, e o Papa Francisco, inclusive, diz que não quer que se tenha um divórcio católico, né, mas que se analise com precisão em busca da verdade. Muitas vezes a pessoa tem um casamento falido,
né, um casamento que não deu certo e ela quer anular. Ele não é necessariamente anulado por isso. Agora, por exemplo, eu casei, né, eu tinha um relacionamento paralelo desde o meu tempo de namoro, né, continuei após o casamento, ou seja, neste caso, sim. Por quê? Porque quando eu dei o meu sim, né, quando eu disse, eu quero estar com a minha esposa para sempre, né, eu quero ser fiel a ela, o meu sim não estava de acordo com o que eu fazia. Então, neste caso, sim. Então, cada caso tem que ser analisado especificamente. É interessante, não era embora tenha alguns casos que eu até desconhecia, que o senhor está esclarecendo hoje, e outros também que algumas pessoas achavam que era caso e não é. Então, o senhor comentou, inclusive, que chegam pessoas no seu escritório e que falam que chegam por um motivo e só enxerga outro motivo que é possível, né? Perfeito, perfeito. Muitas vezes acontece essa questão. E é interessante por quê? Porque a gente conversa, às vezes, com a esposa, né? E ela não traz nada. Aí diz, posso conversar com o seu ex-marido? E numa conversa de 15 minutos com ele traz uma questão. Né? Então, por isso que o advogado é importante, né? Porque ele tem uma visão de um especialista. E também mais neutra, né? Porque não vivia junto com o casal. Continuando por aqui, então, a Giovana Almeida, de Novo Hamburgo, ela escreveu: quero saber qual o custo para o ingresso da ação de nulidade matrimonial. Bom, o tribunal é uma estrutura, né? Tem seus empregados, tem equipamentos, tem todo um custo e ele cobra, sim. O tribunal cobra hoje uma taxa de 5 salários mínimos para o ajuizamento da ação de nulidade matrimonial. Aí você vai me perguntar, tá, mas então o pobre não pode anular? Né? Pode. Né? O tribunal, ele parcela esses 5 salários mínimos e, se a pessoa não tiver condições e comprovadamente demonstrar que não tem condições, o tribunal vai acolhê-la e vai julgar o processo dela como o dos outros a título gratuito, porque, como eu já disse, é uma questão muito mais que jurídica pastoral, de acolher essas pessoas. Então, o tribunal analisa o pedido, né, que seria assistência judiciária na justiça gratuita, comum, né? Gratuita, e sim, e acredito que hoje até a grande maioria dos processos, eu não tenho esse dado, corram de forma gratuita. É interessante. Doutor, como é feita a avaliação para verificar se existe alguma questão que pode levar à nulidade matrimonial? Como é que eu procedo, né? E os meus colegas também, mas até para falar da questão do valor, o advogado também. Né? Eu tenho causas que, devido voltando na pergunta, aí, devido à condição econômica da pessoa, eu presto o serviço, né, a custo zero para que ela consiga. E como é que eu faço? Né? Eu recebo a pessoa no meu escritório hoje, não cobro nada por essa primeira visita, né? E faço um questionário. Ela responde um questionário que eu venho desde das relações familiares dela, o namoro, o noivado, o casamento, a vida de casado e a separação. Porque a partir daí vão surgir fatos que podem ter indícios de nulidade. É interessante. E, doutor Rodrigo, em relação aos bens do casal, com a nulidade, como que fica? Isso não tem... isso é um processo canônico que não tem interferência na esfera civil. Então, aí é um outro processo de isso vai ser resolvido num divórcio. Processo civil, no caso. No direito brasileiro, não. Se eu não me engano, na Espanha, por exemplo, feita a nulidade, isso eu precisaria confirmar, mas tem alguns países que, feita a nulidade canônica, se aproveita na esfera civil. No Brasil, não. Não. Continuando por aqui, então, a Paula Cristina, de Porto Alegre, ela pergunta: como deve proceder a pessoa que pretende saber se o seu matrimônio é nulo ou ingressar com um processo de nulidade? Como eu disse, ela deve entrar em contato com o Tribunal Eclesiástico, depois eu deixo o telefone para vocês, né? Para um primeiro contato, e o tribunal vai dar uma lista de advogados, se ela quiser consultar, né? E aí ela vai conversar com o advogado, vai conversar com o tribunal, vai ver se tem indícios.
E, considerando que são católicos que procuram, às vezes uma conversa com o pároco, né, da igreja que ela frequenta também pode ser um início. Conversar com ele, pedir um aconselhamento, né? Grande parte do que eu recebo no meu escritório veio com uma indicação de um pároco, alguns até vão com o pároco junto. Eu acho que com certeza o programa de hoje está deixando muitas pessoas que talvez achavam que não podiam casar, né? E daqui a pouco estão vendo essa possibilidade, porque tem vários fatores que pode levar a uma nulidade do casamento e pode casar novamente na igreja, né? Então, na igreja católica que a gente está falando hoje, né? Então, acho que o programa está bem esclarecendo bastante ponto hoje, que muitas pessoas que não tinham esperança de casar novamente e daqui a pouco tem várias possibilidades de voltar novamente a casar. Exatamente sobre isso é a pergunta que chegou aqui da telespectadora. Me casei na igreja católica, de papel passado tudo certinho. Me separei e agora quero casar na igreja universal. Eu posso? Aí é com a igreja universal, né? Eu trato das questões da igreja católica. Aí teria que ver com a igreja universal. Porque na igreja católica sabemos que não pode ser casado duas vezes, ao menos, né, no caso de nulidade, né? Então, Isso. só para deixar bem esclarecidinho para o pessoal aí Não, de mas casa. aí ela teria que ver direto na igreja universal. Se a outra igreja, com o pastor então, que vai aceita. celebrar essa nova união. Perfeito, respondido. Doutor, para finalizar, o que levou o doutor a escolher atuar na área do direito canônico, especificamente na parte de nulidade matrimonial? Eu tenho uma caminhada na igreja, eu e a minha esposa, né? E a gente acabou vendo muitos casamentos que tinham... que não davam certo como a gente esperava e que as pessoas acabavam se afastando da igreja ou se afastando dos sacramentos, né? Em determinado momento, um colega meu me convidou, disse, Rodrigo, tu que conhece da questão, porque eu tratava a gente acompanhava cursos de noivos, enfim, a preparação para o casamento, por que tu não te candidata ao tribunal? E aí verifiquei que era uma questão muito boa para mim, do ponto de vista pastoral da minha fé, de ajudar essas pessoas. Perfeito, doutor Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui no programa de hoje. Eu que agradeço a deferência do convite e me coloco à disposição das perguntas que chegarem aqui para responder posteriormente, né? E para estar ajudando vocês aí no que precisarem nesse assunto e em outros. Obrigado. Obrigada. E eu agradeço a equipe técnica do programa e ao pessoal de casa pela audiência. Lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Obra TV. E nós voltamos amanhã ao vivo para mais um Papo Certo com a doutora Laura Levi, advogada especialista em direito de família, que vai falar sobre os aspectos jurídicos da reprodução humana assistida. Você também é nosso convidado. Esperamos vocês.